Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 571. O terceiro Mizukage causa estragos em Iwagakure. O Rinnegan não era algo fácil de encontrar. O Zetsu Negro já havia se preparado para essa realidade. O que ele não esperava, no entanto, era o quão extremo era o segredo em torno disso em Iwagakure e Komogakure. Apesar das formidáveis habilidades de reconhecimento e infiltração dele e do Zetsu Branco, localizar o Rinnegan estava se mostrando muito mais difícil do que o esperado. Ele já havia vasculhado diversas bases escondidas em ambas as vilas, mas nenhum vestígio do Rinnegan foi encontrado. Sem ninguém por perto e sem Uchiha Madara pairando sobre eles, o comportamento brincalhão habitual do Zetsu Branco havia desaparecido, aparentemente influenciado pela presença pensativa do Zetsu Negro. O Zetsu Negro ainda controlava o corpo de Uchiha Obito. Sua missão de se infiltrar em Iwagakure junto com Zetsu Branco não foi tranquila. Komogakure produziu os mesmos resultados decepcionantes, se não piores. Suas defesas eram ainda mais fortes que as de Iwagakure. Ficou claro que o terceiro Raikage deu grande importância ao Rinnegan. Quanto mais o Raikage o valorizava, mais problemáticas as coisas se tornavam para o Zetsu Negro. Quanto mais rigorosa a segurança, menores as chances de roubá-lo. Felizmente, nem Iwagakure nem Komogakure sabiam muito sobre Zetsu Negro, e Konoha não havia exposto publicamente muitas informações sobre ele. Se tudo fosse revelado, sua situação seria ainda pior. Então Konoha espalhou os rumores deliberadamente, mas Iwagakure e Komogakure realmente estão caçando os Uchiha? Isso mesmo. Zetsu Branco, desprovido de sua habitual idiotice, respondeu severamente. Konoha pode ter sido quem espalhou a informação, mas o objetivo deles era obviamente fazer as outras vilas recuarem ou nos contar sobre isso. Eles estavam sendo usados. No entanto, Zetsu Negro e Zetsu Branco não tinham voz ativa na questão. O Rinnegan não estava em Konoha, e Konoha tinha muito mais informações sobre eles do que eles tinham sobre Konoha. Mesmo que estivessem sendo manipulados, não tinham escolha a não ser aceitar. Konoha estava cautelosa com eles há muito tempo. Iwagakure e Komogakure, por outro lado, ainda estavam em estado de suspeita em vez de vigilância total. Parece que precisamos criar uma oportunidade e encontrar o alvo certo. Procurar sem rumo era perda de tempo. Como as defesas de Komogakure estavam mais fortes, Iwagakure era o ponto de partida lógico. Mas mesmo depois de vasculharem a vila inteira, não encontraram nada. O Rinnegan devia estar escondido em outro lugar. Encontrar algo exigia estratégia. Quando não havia oportunidade, às vezes era preciso criar uma. Um pouco de caos em Iwagakure deve resolver. Se Iwagakure realmente valorizasse o Rinnegan, então, diante da turbulência, eles não se concentrariam apenas em reprimir a agitação, mas também designariam mais pessoal para protegê-lo. Para o Zetsu Negro, roubar o Rinnegan era muito mais fácil do que localizá-lo. Depois que ele soubesse onde estava, pegá-lo seria a parte mais fácil. O terceiro Mizukage é o seu problema. Além disso, faça com que esses hospedeiros parasitados se movam. O súbito aparecimento do terceiro Mizukage devastando Iwagakure sem dúvida deixaria a vila em alerta máximo. E com muitos de seus próprios shinobi se tornando inimigos, seu foco estaria dividido, uma oportunidade perfeita. Para garantir que nada acontecesse ao Rinnegan, Iwagakure certamente enviaria mais guardas. E foi então que o Zetsu Negro fez seu movimento. Mal posso esperar. Os lábios de Zetsu Branco se curvaram em um sorriso. Sua seriedade desapareceu instantaneamente, substituída por sua habitual brincadeira tola. O plano para interromper Iwagakure estava oficialmente em andamento. O que ninguém previu, no entanto, foi que uma figura inesperada já havia se infiltrado em Iwagakure sem deixar vestígios. Entre os 5 grandes países shinobi, o país da terra, assim como a terra do vento, tinha vastas extensões de terra. Mas tinha suas falhas. A maior parte do terreno consistia em paisagens áridas e rochosas, estendendo-se infinitamente em todas as direções, com quase nenhuma vegetação à vista. Embora não fosse tão extremo quanto o clima desértico da Terra do Vento, as condições ainda estavam longe de ser ideais em comparação com outras nações. Por causa disso, a temperatura no país da Terra, e em Iwagakure, era geralmente muito alta. Mas, sem aviso, um frio glacial começou a surgir. Os moradores de Iwagakure, que pensavam que o inverno já havia acabado, de repente começaram a tremer devido ao frio cortante. Espessas camadas de gelo se espalham pelas ruas, subindo pelas paredes dos prédios. Então, um alarme estridente ecoou por toda a aldeia. No momento em que Anbu percebeu que algo estava errado, eles correram para o local. Mas os civis presos na zona de congelamento rápido não tiveram tempo de reagir. Liberação de gelo, explosão de neve congelada. Uma voz zombeteira, cheia de malícia, soou. Então, bum! O gelo que cobria as ruas e os prédios detonou, provocando uma explosão ensurdecedora. Fragmentos afiados de gelo, como lâminas mortais, disparavam em todas as direções. Presos no raio da explosão, tanto shinobi quanto civis gritaram em agonia antes de cair no chão. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Ao contrário de Konoha, que passou por diversas guerras, os civis de Iwagakure nunca haviam vivenciado algo parecido. Desde a primeira guerra shinobi, Iwagakure desfrutou de um longo período de paz. A guerra nunca tocou esta vila. Então, quando esse ataque repentino aconteceu, o pânico se espalhou como fogo. Liberação de gelo? Do escritório do Tsuchikage, Onoki disparou pela janela, voando em direção à fonte da explosão a toda velocidade. Seus olhos ardiam de fúria enquanto ele avaliava os danos. Desde a época em que o segundo Mizukage veio procurar problemas, Iwagakure nunca havia enfrentado uma infiltração inimiga como essa. Um ataque indiscriminado bem no coração da vila. Civis foram pegos no fogo cruzado. Perder prédios era uma coisa, mas ver seu povo sofrer era o que enfurecia Onoki mais do que qualquer outra coisa. Aí está você. Pairar no ar lhe deu uma vantagem imediata.
Em poucos instantes ele mirou no atacante, um indivíduo vestido de preto, disparando pela vila, tentando escapar da perseguição. Cerquem-no, derrubem-no. Com tantas pessoas ao redor, Onoki não ousou liberar sua liberação de poeira. Se ele matasse o inimigo imediatamente, tudo bem. Mas se ele errasse e ferisse civis inocentes, isso seria desastroso. Sim, senhor. Sob seu comando, os shinobi de Wagakuri rapidamente se aproximaram, cercando a figura vestida de preto. Mais e mais reforços chegaram, priorizando a evacuação de civis e garantindo que a batalha não causasse mais baixas. Os edifícios poderiam ser reconstruídos. Mas perder tanta gente? Seria uma catástrofe. Liberação de gelo. A figura vestida de preto não tinha intenção de permanecer ali por um longo tempo. Aproveitando o terreno de Wagakuri, ele serpenteou pela vila, lançando jutsus atrás de si para retardar seus perseguidores. Anki, vamos ver quanto tempo você consegue continuar correndo. Com os civis evacuados em segurança e o inimigo cercado, os shinobi de Onoki reforçaram sua formação. E Wagakuri tinha os números a seu favor. Um único shinobi desonesto, mesmo que usasse a liberação de gelo, não era nada diante de suas forças avassaladoras. Mesmo que o terceiro Raikage aparecesse, Onoki ainda ousaria esmagá-lo com apenas sua força humana. E Wagakuri prosperou em uma coisa: números esmagadores. Capítulo 572. O erro de cálculo de Onoki. A paranoia se espalha entre o shinobi de Wagakuri. A maior vantagem de Wagakuri sempre foi sua grandeza numérica. Ao contrário de outras vilas, onde os shinobi operavam em unidades menores e menos coordenadas. Quase todos os shinobi de Wagakuri eram especializados em técnicas de liberação de terra. Mesmo que sua força individual variasse, sua grande quantidade permitia que eles realizassem jutsus coordenados em larga escala. Quando um número suficiente de shinobi usava a mesma técnica em uníssono, até mesmo oponentes de nível Kage não tinham escolha a não ser recuar. Jutsus coordenados não eram brincadeira. Quem é você? Por que se infiltrou em Wagakuri e atacou civis inocentes? Esse tipo de ataque foi o mais desprezível. Anos atrás, Takuya se infiltrou em Kirigakuri e causou destruição em massa, mas o número real de vítimas foi mínimo. Seu objetivo era sabotagem, não massacre. Mas esse intruso vestido de preto era diferente. Ele tinha como alvo direto os civis de Wagakuri. Você acha mesmo que pode me pegar? Uma risada sinistra ecoou pelo campo de batalha. De pé no topo de um prédio alto, a figura vestida de preto de repente rasgou sua capa. As pupilas de Onoki se contraíram. Não havia muitos shinobi no mundo que possuíam a Kekkei Genkai de liberação de gelo. A maioria foi encontrada em Kirigakuri. Quanto aos da Terra do Gelo, sua chamada liberação de gelo era uma mera imitação. Fora da Terra da Neve, era inútil. Então, naturalmente, Onoki presumiu que o intruso era um ninja desonesto de Kirigakuri. Mas a verdade era muito mais chocante. Tecnicamente, essa pessoa poderia ser considerada um ninja desonesto, mas não por escolha. Ele não desertou voluntariamente, ele estava sendo controlado. Você parece surpreso em me ver. O rosto envelhecido do terceiro Mizukage se contorceu em um sorriso grotesco. De pé no topo do prédio, ele exalava uma estranha sensação de diversão, quase como se estivesse zombando do choque de Onoki. Se não fosse pela situação, ele parecia pronto para começar a dançar e receber Onoki de braços abertos. Caramba! Konoha os avisou que o terceiro Mizukage estava sendo controlado pelas forças de Uchiha Madara. Mas Onoki ignorou o aviso, acreditando que o problema era de Kirigakuri, não de Wagakuri. Quem imaginaria que isso aconteceria? Claramente, eles estavam aqui pelo Rinnegan. Aquele artefato maldito estava se mostrando mais problemático do que valia a pena. Felizmente, havia apenas um atacante. Não havia como ele escapar. Onoki havia se sacrificado muito para obter o Rinnegan. Não havia como ele simplesmente entregá-lo devido a alguma ameaça vaga. A menos que a própria vila estivesse à beira da destruição. Ele não se mexeria. Um único Mizukage controlado? Não o suficiente para fazê-lo vacilar. A única razão pela qual ele ficou abalado foi a natureza inesperada do ataque. Percebendo a expressão sombria de Onoki, o sorriso do terceiro Mizukage se alargou. Onoki, Lord Madara não gosta de ladrões. Então, o que vai ser? Você vai me entregar o Rinnegan, ou devo transformar Iwagakuri em escombros? Então esse era o objetivo deles. Uchiha Madara. Aquele velho fantasma se recusou a permanecer enterrado. Memórias de sua derrota humilhante nas mãos de Madara ressurgiram. Mesmo depois de todos esses anos, ele ainda não conseguia esquecer. Você está sem sorte. As forças de Wagakuri já os haviam cercado. Não havia como o terceiro Mizukage escapar. Se ele tivesse vindo pelo Rinnegan, então Onoki quebraria seus dedos antes de deixá-lo pegá-lo. Prepare-se para... Tic. Liberação da Terra. Assim que Onoki estava prestes a dar a ordem, o caos explodiu. Vários shinobi de Wagakuri de repente se voltaram contra seus companheiros, sacando suas armas e lançando ataque surpresa. Alguns até lançaram jutsus de alto dano, desconsiderando a própria segurança apenas para causar dano. O campo de batalha mergulhou na anarquia absoluta. Todos ficaram atônitos. Até Onoki, flutuando no ar, foi pego de surpresa. Eles nem tinham começado a lutar contra o inimigo ainda. Por que estavam se matando? Traição interna? Mas isso não fazia sentido. Não num momento como esse. Contenha-os. A voz furiosa de Onoki ecoou pelo campo de batalha. Vários traidores foram subjugados, mas cada vez mais shinobi estavam se voltando contra seus companheiros. Era como se uma força invisível estivesse desencadeando sua hostilidade repentina. Onoki cerrou os dentes. Mesmo com suas ordens, seus shinobi estavam hesitantes, porque ninguém podia confiar em ninguém. Eles não sabiam quem seria o próximo. Como eles poderiam lutar ao lado de pessoas que poderiam apunhalá-los pelas costas a qualquer momento? A paranoia era paralisante.
Um grupo de shinobi de Wagakuri conseguiu imobilizar um agressor, mas um deles repentinamente o esfaqueou com uma kunai. O campo de batalha havia se transformado em caos. Ninguém se sentia seguro. Nem mesmo as ordens de Onoki conseguiram restaurar a ordem. Espalhem-se. Não se aglomerem. Se alguém fizer algum movimento, assumam que é o inimigo. Décadas de experiência tornaram o Onoki cauteloso e rápido em se adaptar. Se eles não conseguissem distinguir amigos de inimigos, a única maneira de evitar mais infiltrações seria separar todos e monitorá-los à distância. Qualquer um que fizesse um movimento agressivo seria exposto. E era exatamente isso que Zetsu Negro queria. Ahahaha. Isso é hilário. O terceiro Mizukage riu descontroladamente, saboreando o caos. O Onoki cerrou os punhos. Ele precisava acabar com isso imediatamente. Mesmo que isso significasse danos colaterais significativos, ele não podia permitir que esse impasse continuasse. O que diabos estava acontecendo? Então ele percebeu. Esporos. Controle mental. O Onoki de repente se lembrou do que havia sido revelado durante a reunião dos 5 Kages, informações fornecidas por Orochimaru. As forças de Uchiha Madara incluíam uma espécie estranha conhecida como Zetsu Branco. Eles podiam produzir esporos que se prendiam ao shinobi, manipulando-os como marionetes. Pior, se absorvessem chakra suficiente de alguém, poderiam imitar sua aparência e habilidades. Quantos de seus shinobi foram comprometidos? A percepção disso lhe causou um arrepio na espinha. Pare! Fique onde está! Não se mova! Onoki gritou o comando no momento em que Ketsushi se preparava para avançar com reforços. O filho dele congelou no meio do caminho. Onoki olhou feio para ele. Até que pudessem determinar quem era aliado e quem era inimigo, ele não podia confiar em ninguém. Na realidade não havia muitos impostores. Mas o medo já era suficiente. A pura paranoia havia destruído a coesão de suas forças. Agora, ninguém confiava em ninguém. Eu mesmo cuido disso. Onoki decidiu confrontar pessoalmente o terceiro Mizukage. Mesmo que isso significasse arrasar partes da vila, ele tinha que agir. Se isso se arrastasse por mais tempo, Iwagakure se destruiria por dentro. Mas então, liberação de poeira, remoção de limites. Ao desencadear seu ataque, o terceiro Mizukage respondeu imediatamente. Liberação de gelo, reflexo no espelho. Várias ilusões se dividem em direções diferentes. O ataque de Onoki errou. O Mizukage desapareceu. Caramba! Ambos eram veteranos experientes. Ambos tinham seus próprios trunfos ocultos. E assim, de repente, o terceiro Mizukage escapou. Capítulo 573. Onoki busca ajuda nas outras vilas shinobi. Mesmo tendo escapado com sucesso, o terceiro Mizukage fez questão de deixar um presente de despedida para Onoki, um jutsu de liberação de gelo. Infelizmente para ele foi inútil contra a liberação de poeira. O ataque foi facilmente desintegrado em pó. O que enfureceu Onoki ainda mais foi que ele teve que conter suas forças enquanto lutava. O terceiro Mizukage, por outro lado, não tinha tais reservas. Cada movimento que fazia visava a destruição máxima, causando o máximo de caos possível. Em apenas algumas trocas, Iwagakure foi lançada em completa desordem. Para piorar a situação, os shinobi de Iwagakure não podiam nem agir livremente. Tinham que permanecer em alerta constante, cautelosos com seus próprios companheiros. A batalha havia se tornado mais do que apenas uma luta física, era uma guerra psicológica. Quanto mais a situação se arrastava, mais doloroso se tornava para Onoki. O nível de destruição em Iwagakure já havia excedido seu limite de tolerância. E ainda havia um problema maior surgindo. Liberação de pó. Técnica de desapego do mundo primitivo. Um feixe de luz branca passou, apagando tudo em seu caminho e prédios, gelo e até os restos do próprio terceiro Mizukage. Só então a batalha finalmente chegou ao fim, mas Onoki não sentia nenhuma sensação de vitória. Ele percebeu que o inimigo tinha feito isso de propósito. No momento crítico, eles escaparam. De fato, Zetsu Branco já havia abandonado a luta. Seu objetivo era lançar Iwagakure no caos, não morrer na vila. Quando as coisas chegaram ao ponto de ebulição, ele simplesmente abriu mão do controle sobre o corpo do terceiro Mizukage e escapou. Pairando no céu, agarrando a lombar dolorida, Onoki observava os destroços de sua aldeia. Seu coração se apertou de dor, como se pudesse parar a qualquer momento. Então ele notou algo que fez sua pressão arterial disparar. Seus shinobi ficaram congelados, olhando uns para os outros com medo e desconfiança. Ninguém ousou se mexer. A partir de agora, ninguém pode agir sozinho. Mesmo que estejam comendo ou usando o banheiro, precisam estar acompanhados. Movam-se em grupos de 5. Qualquer um que se separar do grupo deles será tratado como inimigo. Não era uma solução real, mas era a melhor medida temporária que eles tinham. Onoki precisava primeiro conter a situação e depois encontrar uma maneira de identificar os inimigos ocultos em Iwagakure. Por enquanto, manter todos em grupos de 5 garantiu que eles pudessem se movimentar e funcionar, minimizando os riscos. Encontrar os infiltrados viria depois. Tudo estava muito pior do que ele esperava inicialmente. Onoki percebeu que havia subestimado a influência de Uchiha Madara. Ele já havia sofrido uma grande perda. Não ia deixar Iwagakure cair em outra armadilha. Com as ordens do esquadrão de 5 homens em vigor, os shinobi de Iwagakure finalmente começaram a se mover. Alguns trabalharam em operações de resgate. Outros se concentraram em limpar os escombros e recuperar suprimentos. Mas não importava o que fizessem, eles nunca se afastavam dos grupos designados. Com os olhos constantemente observando uns aos outros, mesmo que os inimigos ainda estivessem à espreita, eles hesitavam antes de fazer qualquer movimento. Este ataque foi claramente orquestrado por Uchiha Madara para recuperar o Rinnegan. Espalhem a notícia imediatamente. Enviem também pedidos de ajuda para as outras vilas, especialmente para Konoha. Precisamos da ajuda deles para identificar os infiltrados. Não havia como manter um evento tão grande em segredo. Primeiro, cada aldeia tinha espiões plantados nos territórios uns dos outros.
Mais importante ainda, não havia razão para escondê-lo. Ivagakure precisava de ajuda. Nesse ponto não se tratava de orgulho. Onoki prefere engolir seu orgulho do que deixar inimigos desconhecidos espreitando sua vila, esperando o momento perfeito para atacar. Além disso, será que as outras vilas teriam tempo para zombar de Ivagakure? Se Uchiha Madara foi corajoso o suficiente para atacar aqui, quem poderia dizer que ele não faria o mesmo com suas aldeias em seguida? Eles provavelmente estavam tão aterrorizados quanto eles. Lutar de frente com o inimigo era uma coisa, mas saber que a pessoa ao seu lado pode ser um impostor, aquilo era verdadeiro desespero. Com o sinal de socorro enviado, Onoki inicialmente considerou aumentar a segurança ao redor do Rinnegan, mas então ele se recompôs e rapidamente abandonou a ideia. O Rinnegan nem estava dentro da vila, estava escondido em outro lugar. Apenas um punhado de pessoas sabia sua localização exata. Se o ataque a Ivagakure tivesse sido planejado para servir como uma distração, para atrair suas forças para longe de seu esconderijo, então enviar mais pessoas para lá seria a pior jogada possível. Onoki não estava disposto a correr esse risco, então ele tomou a decisão de manter sua posição. A notícia da crise de Ivagakure se espalhou rapidamente para as outras 4 grandes vilas Shinobi. Lord Takuya, o Hokage solicitou sua presença no escritório imediatamente. Há um assunto urgente que precisa ser discutido. O que é tão importante? Takuya nunca gostou que os Zambu invadissem sua casa. No passado, ele temia que eles descobrissem seus segredos, levando o terceiro Hokage e Danzo a eliminá-lo. Agora, era porque ele sabia que sempre que eles apareciam, significava problema. E se havia uma coisa que Takuya odiava, era problemas desnecessários. Infelizmente, ele não podia simplesmente ignorar, a menos que ele estivesse disposto a abandonar Tsunade também. E isso não estava acontecendo. Não sei, senhor. O agente da Anbu balançou a cabeça. Assuntos delicados como esses não eram para serem conhecidos por Shinobi de patente mais baixa. Tudo bem, entendi. Suspirando, Takuya esfregou o rosto, tentando acordar. Ele vestiu seu equipamento e lançou um olhar de advertência ao Anbu. Da próxima vez, não entre. Só espere na porta, eu sinto você. A última coisa que ele precisava era de alguém entrando na hora errada e vendo algo que não deveria. Entendido. O Anbu abaixou a cabeça, fazendo uma anotação mental para informar seus superiores. Melhor evitar mal-entendidos futuros. Ninguém queria ser o azarado idiota que levou um soco ou foi humilhado por ultrapassar os limites. Saindo de casa, Takuya caminhou calmamente em direção ao escritório do Hokage. Para ele, a menos que o próprio Uchiha Madara tivesse ressuscitado e estivesse atacando Konoha, não havia necessidade de pressa. E se não fosse esse o caso? Então não era problema dele. Não há motivo para se estressar com isso. Assim que entrou no escritório do Hokage, Takuya imediatamente sentiu que algo estava errado. Seus olhos percorreram a sala. Não foi apenas o comandante da Anbu Sakumataki que estava presente. O terceiro Hokage também estava lá, com uma expressão estranhamente grave. Takuya levantou uma sobrancelha. Seja lá o que tenha acontecido, era sério. Seu olhar encontrou de Tsunade. Ela não disse uma palavra. Em vez disso, ela jogou um pergaminho na direção dele. Ao pegá-lo, Takuya o desdobrou e examinou o conteúdo. Então, um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Ah, Ivagakure está um caos, hein? Alguém não disse recentemente que quem possuísse o Rinnegan seria amaldiçoado? Bem, os problemas de Ivagakure chegaram oficialmente. E agora, Onoki estava sendo forçado a engolir seu orgulho e pedir ajuda. É um desastre completo, suspirou Tsunade, balançando a cabeça. Todos os Shinobi agora são obrigados a operar em esquadrões de 5 homens. Ninguém pode agir sozinho, nem por um instante. Eles têm medo de que algum dos seus possa se voltar contra eles a qualquer momento. Isso tudo graças àquele maldito Zetsu branco. Onoki não tem escolha, ele está pedindo ajuda às outras vilas. Capítulo 574. Você não sabia que a 9 caudas pode sentir a verdadeira natureza de uma pessoa? Você tem razão. O Rinnegan é um fardo perigoso. Quem o possuir inevitavelmente atrairá a atenção de Uchiha Madara. Tsunade certa vez considerou manter o Rinnegan em Konoha. Mas agora, ela tinha que admitir. Takuya já tinha previsto isso. Se os Rinnegan estivessem em Konoha, eles seriam os que estariam sofrendo agora. Basta olhar para Ivagakure, mergulhada no caos completo, com inúmeros mortos, e pior de tudo, a paranoia se espalhando entre os Shinobi. Dezenas de milhares de ninjas, todos duvidando uns dos outros. Sem confiança. Sem unidade. Era apenas uma questão de tempo até que as coisas saíssem do controle. Pior ainda, graças às habilidades do Zetsu branco, eles não podiam nem se dar ao luxo de chegar perto um do outro. A qualquer momento ele pode absorver o chakra de alguém e assumir a forma dele, transformando seus próprios aliados em inimigos. Qualquer um teria uma dor de cabeça lidando com isso. Embora, isso foi realmente obra de Madara? Takuya franziu a testa ligeiramente. Não, Madara não perderia tempo com truques como esses. Ele silenciosamente largou o pergaminho que estava lendo e então se recostou ao lado de Tsunade. Então, qual é o plano? Vamos ajudar ou não? Não sei. A expressão de Tsunade era sombria. Ela não hesitaria na frente de qualquer um. Mas com o terceiro Hokage, Sakumataki e Takuya todos na sala, não havia necessidade de ela fingir. Ela estava realmente dividida. Moralmente devemos ajudar. Mas mesmo se enviarmos pessoas, como poderemos identificar os inimigos ocultos? Se isso der errado e Konoha acabar na mesma situação, nem quero imaginar as consequências. Madara não é alguém que podemos encarar levianamente. O terceiro Hokage deu uma tragada em seu cachimbo, exalando uma espessa nuvem de fumaça. Takuya lançou-lhe um olhar de desgosto. Seriamente? Tudo bem, fumê se for preciso. Mas por que esse tipo? Ele não podia simplesmente usar um cigarro comum? O escritório inteiro fedia. Hiruzen pareceu notar o descontentamento de Takuya. Sem jeito, ele riu, largou o cachimbo e apagou antes de limpar a garganta.
Tsunade está certa. Madara é uma grande ameaça, mas temos que considerar a segurança de Konoha antes de decidir se devemos intervir. Talvez seja a hora de uma segunda cúpula dos 5 Kages. Precisamos nos coordenar contra Madara juntos. Madara estava vivo. E não apenas vivo, ele estava tramando algo nas sombras. Seu poder estava além da compreensão. Ultimamente, o terceiro Hokage estava atormentado por preocupações. E antes que ele pudesse descobrir o que fazer, Ivagakure já estava em chamas. Sakuma Taki sabiamente escolheu permanecer em silêncio, misturando-se ao fundo. Este não era um problema no qual ele queria se envolver. Seguir ordens era uma coisa. Mas criar estratégias contra Madara? Não é problema dele. Além disso, essa situação não poderia ser medida por nenhum conflito passado. Não havia soluções padrão. Sakuma não via sentido em se estressar com isso, o que quer que acontecesse, aconteceria. Tsunade ficou quieta, evitando a conversa. Tecnicamente, Konoha deve ajudar, mas ela não estava disposta a prometer nada ainda. Não quando as outras aldeias não tinham deixado suas posições claras. Se Konoha tomasse a iniciativa, eles poderiam acabar atraindo toda a ira de Madara sobre si. E Madara odiava Konoha. Isso não era algo para se levar de ânimo leve. Ótimo. Um após o outro, todos eles estavam sentados ali, parecendo infelizes. Takuya já estava farto. Ok, vamos acabar com essa bobagem. Sim ou não, estamos ajudando? Alguém tinha que assumir o comando. Porque claramente nem Tsunade nem Hiruzen iriam tomar uma decisão tão cedo. Mais uma vez, a decisão caiu sobre ele. Claro que sim. Foi por isso que sua mãe sempre disse que confiava nele mais do que nos outros. Tsunade exalou, sentindo-se um pouco aliviada. Pelo menos alguém estava se manifestando. Não me importo de ajudar, mas se Konoha der o primeiro passo, podemos acabar levando toda a pressão de Madara. Ela está certa. Hiruzen começou a falar, mas então notou o olhar nada impressionado de Takuya como um predador observando um fraco. Ele parou no meio da frase e de repente percebeu algo. Você consegue encontrar o Zetsu branco escondido, não consegue? Hiruzen não era tão afiado quanto antes. Mas ele não era idiota. O jeito que Takuya olhava para ele significava que ele tinha uma solução. Espere, sério? Os olhos de Tsunade brilharam. Desde o momento em que recebeu o relatório, ela estava temendo essa situação. Agora, de repente, Takuya estava dizendo que tinha uma maneira de consertar isso? Takuya deu de ombros. Eu não, mas outra pessoa pode. Ele estendeu as mãos, exasperado. Por que é que todas as outras aldeias tentam usar os seus recursos mais fortes de forma adequada? Mesmo assim Konoha continua tateando como uma galinha sem cabeça? O que? Tsunade e Hiruzen estavam completamente perdidos. Até Sakuma pareceu confuso. Takuya suspirou. Você sabe que a 9 Caudas consegue sentir a verdadeira natureza de uma pessoa, certo? Tsunade e Hiruzen trocaram olhares. Então ambos balançaram a cabeça. Tsunade parecia indiferente. Hiruzen, por outro lado, parecia envergonhado. Ele nunca havia considerado essa possibilidade. Ele estava com muito medo da 9 Caudas. E com Danzo constantemente sussurrando em seu ouvido, manter os Jinchuriki trancados às 7 chaves sempre pareceu a aposta mais segura. Ok, pare. Takuya levantou a mão em sinal de rendição. Esqueça tudo isso. Apenas me responda, sim ou não. Se você disser sim, levarei Kushina comigo e cuidarei disso. Se não, tudo bem. Deixe Ivagakure lidar com sua própria bagunça. Honestamente, Sove provavelmente conseguiria fazer isso também. E ainda melhor que a 9 Caudas. Mas ultimamente Kushina estava tão entediada que vivia enchendo o saco dele para pedir algo para fazer. Essa era a desculpa perfeita para uma viagem. Contanto que Tsunade concordasse, ele levaria Kushina para uma pequena aventura. Encontrar o Zetsu branco seria apenas parte da viagem. Pequena questão. Além disso, Kushina nunca esteve no país da Terra. Poderia muito bem tirar férias disso. Tudo bem, nós vamos ajudar. Tsunade fez a ligação. Se a 9 Caudas realmente conseguisse detectar o Zetsu branco, então isso nem seria uma questão. Sua principal preocupação era arrastar Konoha para a linha de fogo. Mas se eles pudessem expor facilmente os infiltrados, não havia nada para hesitar. Espere, você está falando sério ao deixar Kushina sair da vila? Hiruzen parecia preocupado. Seus instintos lhe diziam que era uma má ideia. Mas ele não tinha, na verdade, motivo para impedir isso. Além disso, Tsunade tinha a palavra final. Tudo bem então. Takuya se levantou, já preparado para sair. Mas assim que chegou à porta, ele parou e olhou para trás. E se Onoki tentar convocar outra cúpula dos 5 Kages? Então você pode ir no meu lugar. Tsunade descartou o assunto com um aceno de mão. Ela não tinha nenhum interesse em lidar com o drama de outras aldeias naquele momento. Se seus objetivos estivessem alinhados, ótimo, eles poderiam conversar. Se não, ela não estava perdendo tempo. Takuya poderia lidar com isso. Os outros Kage não ousariam questionar sua autoridade. Satisfeito, Takuya assentiu. Quando ele se virou para sair, Hiruzen gritou de repente. Espere, as bestas com cauda das outras vilas também têm essa habilidade? Capítulo 575. Kushina, vamos fazer uma viagem para o país da terra. Não importa o que acontecesse, o terceiro Hokage ainda não queria ver Kushina deixar a vila, especialmente com Takuya. Quem sabia que tipo de problema eles causariam quando estivessem lá fora? Então ele tentou impedir isso uma última vez. Ridículo. Takuya zombou, sem nem se dar ao trabalho de discutir. Ele se virou e foi embora.
A 9 caudas tem uma habilidade única. Mesmo que outras bestas com cauda pudessem fazer o mesmo, seria necessário um Jinchuriki perfeito para realizá-la. Qual outra vila tem uma? O mesmo velho idiota teimoso. Tsunade suspirou, esfregando as têmporas. Sakuma olhou para o teto e revirou os olhos. Todos sabiam exatamente o que o terceiro Hokage estava tentando fazer. Mas depois de décadas se apegando às mesmas ideias, por que ele não conseguia simplesmente deixar para lá? Não é de se espantar que Takuya nem tenha se dado ao trabalho de reconhecê-lo. Sinceramente, se fosse o Sakumo, ele também não faria isso. Bem, talvez ele não fosse tão ousado. Takuya não estava preocupado com nenhuma reação negativa. Mesmo que o terceiro Hokage quisesse retaliar, ele teria que derrotar Tsunade primeiro. E Konoha não era mais a mesma. Ninguém mais podia simplesmente mexer os pauzinhos nos bastidores. Takuya foi direto para a casa de Kushina. Ela tinha acabado de voltar das compras com Pakura, os dois estavam relaxando no sofá, discutindo animadamente sobre quais roupas usariam no próximo passeio. Você está aqui. Kushina o cumprimentou com um sorriso brilhante. Antes que ela pudesse se levantar, Takuya varreu sua pilha de roupas do sofá. Depressa. Traga roupas bonitas. Vou te levar para uma viagem ao país da terra. Seriamente? Por um momento ela ficou atordoada. Então ela se levantou de um salto. Mais real que diamantes. E você também, Pakura. Prepare-se. Vou te dar 10 minutos. Vamos lá. Esqueça as roupas, esqueça as compras. Nada disso importava mais. Ela estava indo viajar. Por que ela foi autorizada a deixar a aldeia? Porque eles estavam indo para o país da terra. Não importava. O que importava era que Takuya nunca mentiu para ela. Isso foi o suficiente. Uma viagem. Pakura mal conteve um revirar de olhos. Ainda assim, 10 minutos não era muito tempo. Ela precisava se apressar. A maioria das pessoas, ao fazer as malas para uma viagem longa, foca em roupas e suprimentos. Não, Takuya. Sua prioridade? Comida. Felizmente, esse era o trabalho de Pakura agora. E com isso, os três partiram para o país da terra. Cara, eu também queria ir. Empoleirado no portão de madeira de Konoha, Minato soltou um suspiro melancólico. Ele se virou para Navaki com um olhar de decepção. A culpa é sua. Se você não tivesse me arrastado para fora hoje, eu poderia ter ido com eles. Claro, Takuya já tinha Pakura como companheiro de viagem. Mas que mal mais uma pessoa faria? Ele poderia pelo menos ter ajudado. O mais importante? Isso o teria afastado de todas as missões chatas na vila. Pena que Takuya foi rápido. Você? Navaki lançou-lhe um olhar cético. Você realmente acha que o Takuya levaria você junto? Ele está levando Kushina em uma missão. É só ele, Pakura. Use seu cérebro. Você realmente ficaria de vela? Minato estalou a língua. Você não entenderia. Não é de se admirar que você fique preso na vila o tempo todo. Besteira. Acabei de voltar de uma missão. Ah, é? Acompanhando uma carta? Enquanto caminhavam, Kushina de repente deu uma risadinha. A grande raposa sentiu que Minato e Navaki nos observavam do portão da vila. Eles definitivamente queriam vir. Quem não gostaria de sair da vila agora? Takuya deu um sorriso irônico. Do jeito que as coisas estão, ninguém pode simplesmente andar por aí. Eles devem estar morrendo de tédio. Minato definitivamente estava tentando evitar ser designado para um esquadrão. E Navaki? O pobre rapaz ficou traumatizado por todas as combinações que sua família insistia em impor a ele. As palavras de Takuya fizeram Kushina cair na gargalhada, enquanto Pakura apenas balançou a cabeça meio divertida, meio exasperada. Navaki já tinha ido a muitos encontros combinados até então. Claro, algum progresso havia sido feito, mas quem sabia quando ele finalmente se casaria? Quanto a Minato, Tsunade estava tentando fazer dele um instrutor Jounin. Se isso acontecesse, ele nunca mais poderia andar livremente por aí. Um instrutor Jounin tinha que priorizar seus alunos, escolhendo até mesmo missões que não os colocassem em muito risco. Esse tipo de vida estruturada? Não era o que Minato queria. Que pena para ele, bastava Tsunade olhar para ele e ele desista. Ser um instrutor Jounin é um incômodo. Takuya nunca mais assumiria aquele trabalho. Minato poderia ficar com ele. A loira era muito mais paciente com crianças do que ele jamais seria. Você sabe que isso significa que a pobre Suzune ficará sozinha na vila, certo? É, ela vai ficar bem. Kushina perguntou de repente. Então, qual é a nossa missão real? Ela não era burra. Ela sabia que Takuya estava tecnicamente dizendo a verdade. Eles estavam viajando, mas eles também tinham uma missão. Takuya coçou o queixo, estreitando os olhos com diversão. Estamos em uma missão importante. Para salvar o país da terra. Kushina. Pakura. Sim, claro. Nenhum deles acreditou nele nem por um segundo. Konoha escolheu ajudar Iwagakure. E eles não foram os únicos. Todas as grandes aldeias enviaram forças para investigar e fornecer ajuda. O mais preocupado? O terceiro Raikage. Porque Komogakure também tinha um Rinnegan. Se Madara pudesse virar Iwagakure de cabeça para baixo, o que o impedia de fazer o mesmo com eles? Eles tinham que estar preparados. Não apenas preparados, mas em alerta máximo. A vila inteira foi isolada sob as ordens do Raikage. Pena que ele estava se preocupando à toa. O Zetsu Negro não tinha interesse em Komogakure naquele momento. Claro, se suas defesas fossem muito fracas, ele poderia causar um pouco de caos só por diversão. Mas por enquanto, seu único foco era recuperar o Rinnegan. Contanto que ele pudesse recuperar pelo menos um, o plano seria um sucesso. Tudo estava se encaixando. Agora, era só uma questão de saber se Iwagakure cooperaria. Se fizessem isso, Zetsu Negro poderia facilmente recuperar um Rinnegan para óbito. Se não, sempre havia uma última opção. Invocando Uchiha Madara através do Edo Tensei. Orochimaru não foi o único que pesquisou esse jutsu. Mesmo que Orochimaru nunca tivesse se interessado por isso, não faria diferença para Madara ou Zetsu Negro. Afinal,
Alguém realmente achou que Uchiha Madara confiaria voluntariamente seu grande plano a qualquer um? Um homem assim, não confiava em ninguém. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 576, içado por seu próprio petardo. O Edo Tensei era a salvaguarda do Zetsu Negro para garantir o sucesso do Tsukuyomi Infinito. Em outras palavras, não fazia diferença se Orochimaru havia pesquisado ou não a técnica. O resultado permaneceu o mesmo. Quanto a como Uchiha Madara e Zetsu Negro obtiveram o Edo Tensei em primeiro lugar, isso ainda era um mistério. Kushina, está tudo bem mesmo ficarmos assim? Todo seu corpo estava submerso na água morna da nascente. Seu rosto estava vermelho por causa do calor. Ela parecia tão contente que fez Takuya querer beliscar suas bochechas. Qual é o problema? Se as outras aldeias estão com pressa, deixe-as ir na frente. Ivagakure é quem está em pânico, não nós. Encostado na borda da fonte termal, Takuya colocou uma toalha sobre o rosto. Pelo jeito que eles viajavam parando para descansar, sem pressa ninguém acreditaria que eles estavam em uma missão. Eles pareciam mais que estavam de férias. E quando eles encontraram uma fonte termal ao ar livre, Takuya simplesmente decidiu tirar um dia de folga. Então, aqui estavam eles. Espere. Por que Pakura estava tão quieto? Tirando a toalha do rosto, ele se virou para olhá-la, apenas para encontrar Pakura curvada na água, parecendo desconfortavelmente rígida. Pakura Nei, você está se sentindo mal? Kushina perguntou inocentemente. Como era um banho ao ar livre e todos usavam roupas leves, os três entraram juntos. Mas no momento em que Pakura entrou em cena, ela começou a agir de forma estranha. Kushina presumiu que ela não estava se sentindo bem. E Takuya olhou para Pakura e entendeu imediatamente. Ele não conseguiu evitar rir. Você está rindo? Pakura lançou-lhe um olhar furioso. Claro, isso só o fez rir ainda mais. Seu rosto ficou ainda mais vermelho, mas ela não teve escolha a não ser suportar. Ela só conseguiu murmurar que estava bem antes de afundar ainda mais na água. Ao ver o quão desconfortável ela parecia, Takuya decidiu deixá-la ir. Vou preparar o almoço. Vocês dois fiquem à vontade. No momento em que ele saiu, Pakura soltou um longo suspiro, visivelmente relaxando. Kushina, no entanto, estreitou os olhos, desconfiada. O que está acontecendo aqui? Quando ela estava prestes a pressionar Pakura para obter respostas, ela percebeu algo. Pakura estava flutuando. Não, mais precisamente certas partes de Pakura estavam flutuando. Sem chance. Ela tinha quase o mesmo tamanho que Tsunade? Kushina engoliu em seco. Ela olhou para si mesma e imediatamente se sentiu derrotada. Essa é minha fraqueza. Esqueça a comparação com Tsunade, ela não conseguia nem competir com Uchiha Mikoto. E agora? Agora ela entendia completamente por que Takuya tinha rido antes. Enquanto os três estavam ocupados tomando banho na fonte termal, a primeira onda de reforços já havia chegado a Ivagakure. Surpreendentemente, Komogakure foi o primeiro a enviar ajuda. O terceiro Raikage ficou para trás, enviando seu filho, para liderar o time. Onoki cumprimentou-a pessoalmente e então o conduziu junto com seus homens até o escritório do Tsuchikage. No caminho, franziu a testa ao observar os esquadrões de 5 homens patrulhando a vila. Eles ainda não encontraram os infiltrados? Por que Komogakure se moveu tão rápido? Porque eles estavam com medo. Se o inimigo pudesse fazer isso com Ivagakure, o que os impedia de fazer o mesmo com Komogakure? Ivagakure era uma bagunça completa. Onoki franziu a testa com as mãos cerradas atrás das costas. Ainda não encontramos uma maneira de romper o disfarce deles. Foi humilhante. A aldeia não só sofreu pesadas perdas, mas agora eles estavam presos nessa situação patética. Decidi mudar de assunto. E as outras aldeias? Eles ainda estão a caminho. Onoki exalou profundamente antes de acrescentar. Até lá, seu povo precisará se mover em grupos. A situação ainda é instável. Espero que você entenda. Claro, a expressão já ficou séria. Após uma breve discussão no escritório do Tsuchikage, Onoki levou-a para uma câmara secreta, onde os restos mortais do Zetsu branco foram depositados. Compreendido imediatamente. Você está tentando estudar os cadáveres para encontrar uma maneira de detectá-los? Nesse ponto não havia boas soluções. Se não conseguissem identificar os infiltrados, então essa era a única opção que restava. Se houvesse outra maneira, Onoki não teria recorrido a isso. Infelizmente, ele estava ficando sem tempo. Mas foi tudo em vão. Sim, embora admitisse que era embaraçoso, Onoki não hesitou em explicar. Infelizmente, ainda não encontramos nenhuma informação útil. Com mais tempo, acredito que nossos pesquisadores poderão encontrar algo. Mas a verdadeira questão é, um corte brusco. Ivagakure vai durar tanto tempo. Fazia apenas alguns dias, mas a aldeia inteira já estava nervosa. Cada shinobi foi forçado a se mover em grupos, mesmo para as atividades diárias mais básicas. E em todos os momentos, eles tinham que permanecer hiperalertas, cautelosos com seus próprios camaradas. Sob esse tipo de tensão mental, era apenas uma questão de tempo até que as pessoas começassem a desmoronar. Onoki sabia disso, e ele odiava não ter outra escolha a não ser admitir isso. Não, rangendo os dentes, ele continuou. Foi por isso que enviei um pedido de ajuda. E porque precisamos fazer com que as outras aldeias levem o Uchiha Madara a sério. Ele é muito mais perigoso do que qualquer um de nós. Se ele está mirando no Rinnegan, e tanto Ivagakure quanto Komogakure têm um. Lançou-lhe um olhar penetrante. Então finalmente entendi por que Konoha entregou os seus tão facilmente. Eles se livraram dele deliberadamente. Ao jogar o Rinnegan para as outras aldeias, eles desviaram a atenção de Madara de si mesmos. Ao mesmo tempo, eles obtiveram benefícios diplomáticos com a troca. Era uma situação vantajosa para Konoha. Agora, todos os problemas reais estavam recaindo sobre Ivagakure e Komogakure. Cruzou os braços, franzindo a testa. Isso é frustrante. Não parecia justo. Mesmo que eles tenham sido os únicos a exigir o Rinnegan, ainda parecia que Konoha os tinha feito de idiotas.
Quando o problema era de outra pessoa, era fácil ficar de lado, observando o caos se desenrolar. Mas e o momento em que você se tornou o alvo? Essa foi uma história completamente diferente. Agora, Onoki e Ia estavam sentindo isso em primeira mão. Ainda assim, era tarde demais para reclamar. A única coisa que eles podiam fazer agora era esperar as outras aldeias chegarem. Depois de pensar por um momento, a se virou para Onoki. Tsuchikage, até os outros chegarem aqui, permaneceremos em prontidão. Espero que você entenda. Não havia benefício algum em se inserirem de forma imprudente no caos. Até que eles soubessem mais sobre o Zetsu branco. Era melhor evitar riscos desnecessários. Capítulo 577. Se Tsunade não disser, então eu direi. Milímetros. Onoki assentiu brevemente sem dizer mais nada enquanto os conduzia para suas acomodações. Mais uma vez, lembrou a seus homens para não se moverem sozinhos, ou seriam colocados sob vigilância rigorosa. Depois de Komogakure, os reforços de Tsunagakure também chegaram. Hasa liderou pessoalmente a equipe, provavelmente porque não havia grandes operações de mineração mantendo-o ocupado no deserto no momento. Sua presença por si só provou quão seriamente Tsunagakure estava levando esse assunto. Para Hasa, o caos interno de Wagakure era divertido de assistir, mas a ideia do Zetsu negro roubar o Rinnegan não. Era por isso que ele viera pessoalmente supervisionar as coisas. O mesmo aconteceu com Kirigakure. O próprio Yagura havia chegado com sua equipe. Agora, 3 das 4 grandes aldeias Shinobi, Komogakure, Tsunagakure e Kirigakure, chegaram a Iwagakure. Apenas as forças de Konoha estavam faltando. O que está acontecendo com Konoha? Já se passaram 2 dias e eles ainda não chegaram. Abateu as mãos na mesa, frustrado. Yagura balançou a cabeça levemente. Ele também não tinha certeza do que estava acontecendo do lado de Konoha. Na verdade, ele nem sabia quem eles tinham enviado. Talvez tenha sido Tsunade. Talvez tenha sido Takuya. Nesse ponto, aqueles 2 eram as únicas pessoas em Konoha que podiam realmente representar a vila. Para esse tipo de situação, pelo menos um deles tinha que aparecer. Olhe para Komogakure, embora o terceiro Raikage tenha ficado para trás, a veio em seu lugar. Como próximo na fila para o título de Raikage, ele era um representante digno. Enviar alguém de menor importância para Konoha seria um insulto. Talvez eles tenham se atrasado por alguma coisa, sugeriu Yagura. Logicamente falando, Konoha deveria ser a mais ansiosa com essa situação. Madara era o problema deles desde o começo. Então por que todos estavam aqui? Exceto Konoha. Seria essa a maneira deles de adiar as coisas deliberadamente por despeito? Hasa zombou. Isso é por causa da última cúpula dos 5 Kages? Assim que ele disse isso, as expressões de Onoki e Ia escureceram. Mas nenhum deles realmente conseguiu argumentar contra isso. Naquela época, quando Konoha tentou avisá-los, eles ignoraram. Agora que eles eram os que estavam em apuros, Konoha de repente estava tomando seu tempo. Isso foi uma vingança? Embora eu só a tenha encontrado algumas vezes, não acredito que Tsunade seja do tipo que faz esse tipo de jogo, murmurou Onoki. Por mais que ele odiasse admitir, Konoha tinha uma razão válida para demorar. Mesmo assim, a ideia o incomodava. E se não for Tsunade quem vem? Mais lenha para a fogueira. Onoki imediatamente sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele só conheceu Takuya uma vez, mas foi o suficiente. O pirralho era vingativo, considerando o que aconteceu durante a última cúpula dos 5 Kages. Se Konoha tivesse enviado Takuya, não havia dúvidas de que ele levaria tempo para chegar ali. Caramba! Ainda bem que essa confusão não estava acontecendo em Kirigakure. Yagura cruzou os braços e permaneceu em silêncio. Hasa também não disse nada. Ele não tinha problema em enfrentar Tsunade, mas e quando se tratava de Takuya? Ele não era burro o suficiente para provocá-lo. Senhor Tsuchikage. A porta da sala de reuniões se abriu de repente. Uma equipe de Shinobi entrou. As forças de Konoha chegaram. Entraram na vila e estão vindo para cá. Traga-os imediatamente. Onoki soltou um suspiro de alívio. Finalmente. Mesmo que odiassem admitir, era difícil progredir sem o envolvimento de Konoha. Eles não foram apenas a primeira aldeia a suspeitar da sobrevivência de Madara, mas eles também tinham mais informações sobre ele. Se Konoha pudesse fornecer uma solução, então valeu a pena fazer algumas concessões. Enquanto caminhava pelas ruas de Wagakure, Takuya olhou para os prédios ao seu redor, observando a arquitetura. Era quase tão feio quanto o de Tsunagakure. Mais importante, no entanto, para onde quer que ele olhasse, os shinobi se moviam em esquadrões coesos de 5 homens. Takuya quase riu, não porque ele estava tentando ser cruel, mas porque Iwagakure realmente era patético. A primeira vila a ser atacada. E eles não tinham como consertar. O Tsuchikage e os outros líderes da aldeia estão esperando na sala de reuniões. Por favor, siga-me. O homem que veio escoltá-los não era outro senão Kitsushi, filho de Onoki. Nem ele estava caminhando sozinho, seu esquadrão estava com ele. No momento, a única pessoa em Iwagakure que podia se mover de forma independente era o próprio Onoki. A situação é tão ruim assim. Entendemos, respondeu Takuya com indiferença, olhando ao redor enquanto caminhavam. Pakura ficou em silêncio, seguindo atrás dele obedientemente. Enquanto isso, Kushina parecia uma criança animada que tinha acabado de sair da gaiola. Para onde quer que ela se virasse, o cenário desconhecido de Iwagakure despertava sua curiosidade. Não demorou muito para que eles chegassem ao escritório do Tsuchikage. Kitsushi os conduziu até a sala de reuniões. Ora, parece que temos uma multidão aqui. Takuya entrou sorrindo. Seu olhar percorreu a sala. Parecia irritado. Onoki parecia exausto. Hasa parecia que não queria estar ali. Takuya riu e sentou-se ao lado de Yagura. Kushina e Pakura estavam atrás dele. É certamente animado, zombou a. Eu nunca pensei que veria o dia em que Konoha deixaria seus Jinchuriki de 9 caudas andarem tão livremente. Esse desgraçado está pedindo para levar uma surra.
Kushina cerrou os punhos, pronta para levantar as mãos. Takuya apertou levemente o pulso dela, sinalizando para ela ficar calma. Então, com um sorriso brilhante, ele se virou para A e disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Isso não é da sua conta. O olho de A tremeu. Takuya recostou-se preguiçosamente. Se você continuar latindo, eu posso soltar a 9 caudas em você. Silêncio. Silêncio mortal. Até Yagura olhou para o teto, parecendo completamente cansado da situação. O rosto de Onoki escureceu. Hasa simplesmente desviou o olhar, como se fingisse não ver nada. A estava furioso. Você o quê? Takuya zombou. Você esqueceu de trazer seu cérebro com você? Por que diabos você está falando comigo como se sua vila estivesse sendo destruída? Acerrou os dentes. Takuya deu um sorriso irônico. Ficar todo nervoso por nada. Você fala muito, mas não é nada comparado ao seu velho. Seu pequeno. O quê? Você vai chorar por isso? Takuya lançou-lhe um olhar zombeteiro. Se você já terminou de falar, sente-se. Eu lido com você depois. Suficiente. Onoki interveio rapidamente, interrompendo a discussão antes que ela piorasse. A razão pela qual estamos aqui é para resolver um problema, não para começar brigas. Assim que a tensão se acalmou, Onoki finalmente perguntou. Por que Konoha demorou tanto para chegar aqui? Takuya deu um sorriso irônico, apoiando os pés na mesa. Qual é a pressa? Não é como se Konoha fosse a única em apuros. Ele inclinou a cabeça. Não foi você quem não levou a sério a ameaça de Uchiha Madara? O rosto de Onoki se contraiu. Takuya sorriu. Se Madara recuperar o Rinnegan, vocês estão ferrados. Tsunade não diria isso diretamente, mas ele faria isso. Capítulo 578. Se você tem o poder, você faz as regras. Ele nunca imaginou que depois de tantos anos, alguém tocaria nesse assunto novamente. Essa era a última coisa sobre a qual ele queria falar. Era praticamente um demônio assombrando o coração de Onoki. Seriamente? Yagura e Hasa se viraram surpresos. Enquanto isso, A estava furioso demais para se importar com qualquer outra coisa. Agora, tudo que ele queria era lutar contra Takuya. Se ele conseguiria vencer ou não era outra questão, mas manter a raiva reprimida era insuportável. Eu sei bastante, zombou Takuya e continuou. Que diabos você está encarando? É só isso que você sabe fazer? Se tiver coragem, não vá embora depois da reunião. Se eu não te bater tanto que seu pai não te reconheça, então eu não sou Yagami Takuya. Tá procurando briga? Ótimo. Eu não sou seu pai. Você acha que eu vou te mimar? Agindo como se fosse todo arrogante, vou acabar com você. Kushina cerrou os punhos pequenos. Ela raramente ficava brava, mas naquele momento, ela realmente queria dar um soco em A. Esse desgraçado tinha um dom especial para dizer coisas erradas. Um verdadeiro quarto Raikage, e ainda assim, ele teve que falar demais. Yagura tossiu rapidamente 2 vezes e se levantou para intervir. Takuya, estamos todos aqui para resolver o problema de Wagakuri. Podemos deixar tudo de lado por enquanto? No mínimo, estamos aqui para ajudá-los. Eram todos convidados. Brigar na frente do anfitrião não era exatamente um bom sinal. Um pouco de respeito era devido. Se ele quisesse bater em A, poderia fazê-lo depois que eles fossem embora. Enquanto falava, Yagura continuou piscando para Takuya. Takuya se recostou. Isso poderia ter sido resolvido facilmente, mas e agora? Não tenho mais vontade de lidar com isso. Faça o que quiser. Vim aqui para ajudar, não para discutir. Estão todos em pânico, incapazes de resolver a crise, mas em vez de serem gratos, agem como se fossem importantes. Tudo bem então. Você resolve. Terminei. Vamos ver quem começa a suar primeiro. O que? Konoha tem uma maneira de expor o Zetsu branco oculto? Hasa e A ficaram paralisados. O mais ansioso entre eles, Yagura, levantou-se de um salto, enquanto Onoki estava extremamente animado. O velhinho até voou para o alto, o que tornou a conversa com Takuya um pouco mais fácil. Por que diabos eu estaria aqui se não fosse assim? Passeio turístico? Ou talvez eu só esteja aqui para assistir ao show, como algumas pessoas. Takuya zombou, seu olhar se voltando para uma certa pessoa. Algumas pessoas só sabem falar sem parar. Mas estou curioso, quando sua aldeia acabar na mesma situação, você ainda será tão calmo. Acabei de insultar você um pouco. Você realmente precisava ir tão longe? A ficou tão furioso que seus pulmões estavam prestes a explodir. Normalmente, ele pularia 3 metros no ar, pronto para discutir. Posso não conseguir derrotar você, mas com certeza posso gritar com você. Mas dessa vez ele se conteve, não importa o quanto não quisesse. Porque Komogakuri também estava na lista de alvos potenciais. Se ele falasse demais agora, quem os ajudaria quando chegasse a vez deles? Mesmo que alguém o fizesse, o preço seria inimaginável. Simples assim? Acerrou os dentes e ficou em silêncio. Mesmo fervendo por dentro, abaixou a cabeça e não respondeu. Continuar discutindo não ajudaria Komogakuri. Pior ainda, poderia levar as outras aldeias a ficarem do lado de Takuya. Afinal, Konoha tinha a solução para o problema de Wagakuri. Se você tem uma maneira de resolver o problema, você decide. Se não, então calha a boca. Um longo suspiro veio do grupo de Komogakuri. Só Dodai suspirou ainda mais fundo. Que bagunça. Tudo estava bem, e de repente tudo se transformou neste desastre. Dodai não podia repreender A. Ele só podia esperar que Onoki impedisse Takuya de ir embora. Se Takuya fosse embora, Komogakuri estaria em sérios apuros. Eles não ofenderiam apenas Konoha, mas também Wagakuri. Completamente ingrato. Vendo a clara relutância de Takuya em ajudar, Onoki falou rapidamente. Takuya, é natural que A fique chateado. Todos os outros chegaram há dias, enquanto você só apareceu agora. Você se atrasou. Não só se atrasou muito. É justo que as pessoas reclamem. Mas Takuya não acreditou. Poupe-me disso. Olhando para Onoki, que tentava acalmar as coisas, Takuya sorriu. Há pouco tempo, realizamos uma cúpula dos 5 Kages em Konoha, esperando que todos unissem forças contra Uchiha Madara. Mas o que vocês fizeram?
Vocês só tinham olhos para o Rinnegan, ignorando completamente o próprio Madara. E agora, quando as coisas pioraram de repente, vocês estão todos em pânico. Onde estava essa urgência antes? Para ser franco, Konoha não tem medo de Madara causar problemas. Mas e você? Um erro e você está acabado. Mal posso esperar para ver a cara de vocês quando Madara realmente bater na porta. Se alguém quiser lidar com isso, vá em frente. Konoha está fora. Tchau. Takuya se virou e fez menção de ir embora, levando Kushina e Pakura com ele. Peço desculpas. A culpa foi minha, fui muito imprudente. Antes que Takuya pudesse sair, acedeu. Dadas as circunstâncias, ele não teve escolha a não ser engolir seu orgulho. Perder a face era melhor do que desmoronar completamente. Tão rápido? Takuya ficou um pouco surpreso. Achei que você aguentaria mais. Pedir desculpas é suficiente? Kushina retrucou sua frustração superando qualquer senso de decoro. Viemos aqui para ajudar, mas vocês agem como se fossem arrogantes. Acerrou os punhos e respirou fundo, controlando sua raiva. Enviarei uma leva de presentes para Konoha como compensação. Será suficiente? Que presentes? Interrompida no meio do discurso, a linha de pensamento de Kushina saiu completamente dos trilhos. Você deveria parar de falar. Pakura queria cobrir o rosto. Kushina era ingênua demais. Ela deveria ter deixado Takuya cuidar disso. Agora ela tinha acabado de lhes dar uma saída. Garoto, por que você não conseguiu se conter? Takuya suspirou. Seu plano original era fazer Komogakure pagar caro pela língua solta de A. Se não sangrassem um pouco, ele não deixaria passar. Mas graças a Kushina, isso estava fora de questão. Ainda haveria compensação, mas não seria nem de longe tão grande quanto Takuya esperava. Todos trocaram olhares estranhos, olhando entre Kushina e Takuya como se quisessem perguntar. Kushina fala por você? Ela pode tomar decisões? Percebendo a atmosfera estranha, Kushina hesitou e então perguntou suavemente. Takuya, eu errei? Você não disse nada errado. Takuya riu, bagunçando seu cabelo. Da próxima vez, xingue-os com mais força. Senão, as pessoas podem achar que você é um alvo fácil. Entendi. Vou tomar mais cuidado da próxima vez. Com a questão já resolvida, ninguém sabia que tipo de presentes Komogakure ofereceria, mas a questão mais urgente ainda era resolver a crise em questão. Onoki, incapaz de se conter, perguntou ansiosamente. Takuya, já que Konoha tem uma maneira de resolver isso. E Vagakure está preparada para mostrar sua sinceridade em troca. Por favor, nos ajude. Como eles já estavam ali, não havia como sair de mãos vazias. No mínimo, resolver esse problema renderia a gratidão de Onoki. Sem mencionar que eles poderiam obter alguns benefícios com isso. Agora depende de você. Takuya acenou para Kushina. Tudo bem. Diante de uma responsabilidade tão importante, Kushina não se sentiu nem um pouco nervosa. Na verdade, achou tudo emocionante. Isso era algo que ela nunca tinha experimentado antes. Capítulo 579. Se Konoha não se envolver, qual o sentido? Ela sempre desejou reconhecimento e agora a oportunidade havia chegado. Ei, raposinha, acorda. Hora de trabalhar, para de ficar de bobeira. Sim, entendi. A voz de Kurama estava cheia de relutância. Claramente, esse tipo de problema era a última coisa da qual ele queria se envolver, mas não tinha escolha. Usando Kurama para resolver esse problema? Os outros olharam para Kushina, sem saber o que Konoha estava planejando. Mas logo eles entenderam. Com a cooperação de Kurama, Kushina entrou no modo de chakra da 9 caudas, com seu corpo envolto em chakra dourado. Um grupo de homens estava ali, com os olhos quase saltando das órbitas. Além de Rasa, os outros nunca tinham visto um Jinchuriki perfeito antes. Takuya explicou. A 9 caudas tem a capacidade de sentir a verdadeira natureza de uma pessoa. Quando Kushina entra nesse estado, ela pode erradicar o Zetsu branco oculto. Encontrei você. Kushina, de olhos fechados, abriu-os de repente. Sua mão, formada por chakra, disparou em direção a um dos shinobi de Vagakure. O ninja avisado entrou em pânico e imediatamente tentou escapar, mas Kushina não lhe deu chance. Sua mão de chakra o agarrou sem esforço e apertou, revelando o Zetsu branco disfarçado. O inimigo estava escondido bem debaixo do nariz deles, o que significava que cada movimento que faziam era conhecido pelo outro lado. A expressão de Onoki era sombria e indescritível. Só mande alguém seguir Kushina. Ela vai erradicar todos os Zetsu brancos restantes, disse Takuya, surpreso ao ver que um deles havia se infiltrado na guarda pessoal do Tsushikage. O alcance do Zetsu negro foi ainda maior do que o esperado. Kitsushi, reúna um grupo e siga Kushina. Certifiquem-se de capturar até o último Zetsu branco. Onoki bateu na mesa, frustrado, e mandou seu filho cuidar da situação. Entendido, Lord Tsushikage. O normalmente silencioso Kitsushi liderou seus homens e correu atrás de Kushina. Agora que ela conseguia identificar o inimigo, eles finalmente podiam confiar nas pessoas ao seu redor novamente. Todos sentiram uma sensação de alívio. Com Kushina trabalhando, a atmosfera na sala de reuniões se acalmou. Ficou momentaneamente atordoado, Onoki parecia animado, Rasa parecia imerso em pensamentos, enquanto Yagura não pôde deixar de perguntar. Takuya, todos os Jinchuriki perfeitos conseguem fazer isso? Você deseja. Takuya revirou os olhos. Cada biju é única. Esta é uma habilidade específica da 9 caudas. Mesmo que outra pessoa se torne um Jinchuriki perfeito, ela não conseguirá fazer o mesmo. Além disso, alguma das suas vilas tem Jinchuriki perfeito? Não estou tentando destacar ninguém, mas sejamos realistas. Nenhum de vocês está à altura. No momento, apenas Killer B de Komogakure e o próprio Yagura tinham algum potencial real. Quanto ao resto, digamos que varia.
Tsunagakure estava tentando, mas eles eram pobres demais para acompanhar o esforço. Onoki queria treinar um Jinchuriki perfeito, mas seu atual se recusou a cooperar, mal reconhecendo. Os outros Jinchuriki em Ivagakure seguiram ordens, mas ele era velho e teimoso demais para ganhar o reconhecimento da besta com cauda. E Onoki não foi cruel o suficiente para simplesmente se livrar de seu antigo camarada e substituí-lo por outra pessoa. Então o projeto estagnou. Kumogakure estava progredindo, mas levaria muito tempo. Quanto a Kirigakure, a questão era completamente diferente. Com Kushina liderando o esforço, um por um, os Zetsu brancos escondidos em Ivagakure foram arrastados para fora. Surpreendentemente, não houve tantos quanto o esperado, muito menos do que o previsto. A maioria deles já havia sido expulsa em meio ao caos de alguns dias atrás. Apenas alguns permaneceram escondidos. Ainda assim, isso abalou Ivagakure profundamente. Em menos de meia hora, Kushina completou a tarefa. Onoki olhou para os cadáveres dos Zetsu brancos espalhados pelo chão, seu rosto velho queimando de vergonha. Só esse punhado de inimigos os deixou em pânico por dias, forçando-os a comer, dormir e até mesmo fazer suas necessidades juntos, sem nunca ousar ficar sozinhos. Absolutamente humilhante. Maldito Uchiha Madara. Onoki o amaldiçoou internamente. Isso foi um sinal de alerta. A ameaça de Uchiha Madara tinha que ser levada a sério, e Ivagakure não podia se dar ao luxo de outra crise como essa. Passado o perigo imediato, Onoki finalmente relaxou. Rapidamente ordenou que seu pessoal trouxesse a melhor comida e bebida para receber adequadamente seus convidados. Senhoras e senhores, acho que este incidente nos mostrou algo importante. Precisamos levar a questão de Uchiha Madara a sério. Antes, eles ignoravam o assunto, mas agora Onoki estava preocupado. Principalmente com o Zetsu negro à espreita, ainda atrás do Rinnegan. Quem sabia que outros truques ele tinha? Claro, os outros não perceberam que era Zetsu negro por trás disso. Todos presumiram que era o próprio Uchiha Madara, que ele estava tentando recuperar o que era seu. Concordo com o Tsuchikage. Yagura foi o primeiro a responder. Embora Kirigakure não tivesse o Rinnegan, eles não eram exatamente limpos. Madara controlou seu Mizukage anterior por muito tempo. E com esse evento recente, ele apareceu novamente. Mesmo que ele estivesse morto agora, quem poderia garantir que não havia mais agentes deixados para trás em Kirigakure? Yagura decidiu que quando isso acabasse, ele definitivamente levaria Takuya para Kirigakure para uma verificação completa. Caso contrário, eles nunca mais conseguiriam dormir em paz. Basta olhar para Ivagakure. Depois de apenas alguns dias, todos pareciam ter perdido os pais. Yagura não ia viver assim. Ele não deixaria Kirigakure permanecer sob aquela sombra. Eu também concordo, disse-a completamente abatido por toda essa provação. O mesmo aqui, acrescentou Rasa. Tsunagakure não podia se dar ao luxo de ter mais problemas. Eles já estavam conseguindo sobreviver com dificuldade. Mais um incidente como esse e eles poderiam muito bem desistir. Com todas as aldeias concordando, Takuya estendeu as mãos e perguntou: Konoha precisa se envolver? Afinal, Madara seria o primeiro a atacar eles. Onoki quase engasgou. Konoha não vai se envolver? Então qual era o sentido de tudo isso? Eles poderiam muito bem ir para casa e dormir. Takuya, não é hora para piadas. O rosto de Onoki escureceu novamente. Tudo bem, Takuya deu de ombros. Konoha concorda. Já que todas as 4 vilas concordaram, não faria sentido que Konoha ficasse de fora. Além disso, Onoki estava liderando o ataque. Se algo desse errado, ele seria o primeiro a sofrer as consequências. Takuya não estava preocupado. Fosse uma reunião ou uma cúpula completa dos 5 Kages, ele não tinha objeções. Precisamos realizar uma cúpula dos 5 Kages? Perguntou Yagura. Ainda não é tão sério. Onoki hesitou antes de recusar. O motivo era óbvio. Ele não desistiu de pesquisar e controlar o Rinnegan. Assentiu mesmo. Se Onoki não tivesse dito isso, a teria dito. Eles concordaram em se unir contra Madara, mas uma cúpula dos 5 Kages completa? Não, obrigado. Seu pai ainda estava em Kumogakure, guardando a vila. Ele não podia simplesmente ir embora, e não iria embora. Então não havia a mínima possibilidade de a cúpula acontecer. Como esperado, todos ainda tinham suas próprias agendas. Parece que eles ainda não sofreram o suficiente. Capítulo 580. O caos em Ivagakure termina, mas os problemas de Kumogakure ainda não começaram. Como Onoki já havia deixado claro que não haveria reunião dos 5 Kages, Takuya não se deu ao trabalho de discutir. O que quer que eles decidissem era problema deles. Afinal, não era problema de Konoha. Com sorte, eles conseguiriam manter o Rinnegan bem escondido. Caso contrário, se ele fosse roubado, as coisas ficariam interessantes. Depois de uma varredura completa, Ivagakure finalmente se acalmou. Onoki, exausto pelos dias sem descanso adequado, sugeriu que todos tirassem a noite de folga e se preparassem mentalmente para a próxima discussão no dia seguinte. Todos aproveitaram o tempo para fazer os arranjos necessários. Takuya enviou uma mensagem para Konoha através da divisão de inteligência de Ivagakure, informando Tsunade que o problema havia sido resolvido. Ela poderia ficar em Konoha e se concentrar em assuntos administrativos sem se preocupar com mais nada. Sentada perto da janela, admirando uma vista noturna muito diferente da de Konoha, Kushina riu enquanto se lembrava dos eventos do dia. O povo de Ivagakure parece tão burro. Eles ficaram aterrorizados com apenas alguns Zetsu brancos. Pelo menos eles finalmente podem ter uma boa noite de sono. Você simplesmente não viu o suficiente do mundo, retrucou Pakura. O povo de Ivagakure não era estúpido. Uma regra de esquadrão de 5 homens, ninguém se movendo sozinho, não era exatamente uma estratégia brilhante. Mas era o melhor que eles conseguiam fazer naquelas circunstâncias. Com tais precauções, o Zetsu branco oculto não ousaria agir de forma imprudente.
Evitou efetivamente mais caos. Claro, também ajudou o fato de não haver muitos Zetsu brancos escondidos. Caso contrário, nenhuma estratégia teria funcionado. Se tivesse sido como os eventos originais, todos teriam ficado paralisados com medo de fazer qualquer movimento, já que não se podia confiar em ninguém. Encostado na sacada, Pakura suspirou. Eu achava que Sunagakure era um lugar à parte. Acontece que Vagakure não é muito melhor. Não tenho ideia de como eles conseguiram reunir tanto dinheiro e recursos para desenvolver seu exército ao longo dos anos. Entre as 5 grandes vilas Shinobi, Komogakure estava sozinha no topo em termos de poder militar. Eles eram os mais ricos, então nunca hesitaram em gastar. Desde o fim da Primeira Guerra Shinobi, eles se concentraram apenas no desenvolvimento, o que levou à sua atual força aterrorizante. E Vagakure, no entanto, surpreendeu a todos. Seu poder militar era comparável ao de Konoha, apesar de não possuir os vastos recursos de Komogakure nem as vantagens econômicas de Konoha. Mas de alguma forma, eles chegaram a esse nível. Por causa da guerra, comentou Takuya, tomando uma bebida gelada na sala de estar. Sunagakure continuou lutando e empobreceu a cada guerra, enquanto Iwagakure, assim como Komogakure, continuou se expandindo. Foi assim que chegaram aqui. Seus gastos militares também são enormes. Entre as 5 grandes vilas Shinobi, Sunagakure é de longe a maior perdedora na guerra. Mas, para ser justo, Konoha também não teve vida fácil. Sempre nos envolvendo em conflitos, almejar um desenvolvimento pacífico é quase impossível. Se Konoha pudesse crescer sem interrupções, nossa solidez financeira não seria pior que a de Komogakure. Afinal, a Terra do Fogo é rica. Mas a guerra não era algo que você pudesse simplesmente evitar. Às vezes, você foi forçado a isso. Às vezes, a guerra era declarada contra você, e você não tinha escolha a não ser lutar. E quando a luta começava, quanto mais você lutava, mais pobre ficava. Mas não havia alternativa. Além do dinheiro, o maior desafio no desenvolvimento de uma vila é a população. Quanto mais pessoas, maior o grupo de Shinobi em potencial. Esse é o verdadeiro problema a longo prazo. Pakura lançou um olhar para Takuya, sem vontade de continuar a conversa. Outras aldeias desejavam ter mais Shinobi, mas no caso de Sunagakure, eles não tiveram escolha a não ser reduzir o número de Shinobi, forçando alguns a se tornarem civis. A aldeia simplesmente não tinha condições de sustentar todos eles. Os recursos eram escassos. Eles não tiveram escolha a não ser priorizar seus fundos e suprimentos limitados para nutrir os Shinobi mais talentosos. Se não fosse pelo fato de que todos os Kazekage eram especialistas em mineração, Sunagakure estaria em um estado ainda pior. É realmente assim? Kushina nunca tinha sido realmente exposta a tais coisas. Não que ela não estivesse interessada, ela simplesmente nunca teve acesso a esse tipo de informação. Agora que ela podia, ela não tinha mais vontade de estudar. É melhor simplesmente seguir o fluxo. Daqui a pouco visitaremos Komogakure. Você verá por si mesmo quanto dinheiro é importante. Vamos para Komogakure? Kushina imediatamente se agarrou ao ponto-chave. Dinheiro, tanto faz. Ela tinha mais do que o suficiente. A senhorinha mais rica de Konoha não era um título à toa. Dinheiro para ela era apenas um número. Takuya. Pakura. Será que esse era realmente o momento de pensar nisso? Takuya e Pakura se sentiram um pouco ofendidos. Pakura tinha um salário fixo, complementado por bônus de missão. Ela não era exatamente pobre, mas também não era rica. E ter uma amiga rica como Kushina não ajudou. Embora Kushina estivesse sempre feliz em pagar, Pakura tinha seu orgulho. Ela não iria depender de Kushina para protegê-la o tempo todo. Ela ainda pagava sua parte, comprava presentes de vez em quando e convidava outras pessoas para comer. No geral, suas finanças não eram particularmente estáveis. Quanto a Takuya, não lhe faltava dinheiro. Na verdade, ele tinha mais do que a maioria dos Shinobi, mas comparado a Kushina, era como uma gota no oceano. O quê? Eu disse alguma coisa errada? Vendo Takuya e Pakura ficarem em silêncio, Kushina olhou para eles, confusa. De jeito nenhum. Considerando que além de quando ela correu para encontrar Takuya durante a guerra, Kushina quase nunca havia saído de Konoha. Não era surpresa que ela estivesse focada em se divertir agora. E honestamente, se Takuya tivesse ficado preso na vila por anos e de repente tivesse a chance de sair, ele provavelmente ficaria louco de excitação também. Então vamos aproveitar ao máximo e nos divertir. Eles raramente tinham a oportunidade de viajar. Takuya decidiu garantir que Kushina se divertisse muito. A vila estava em boas mãos com Tsunade. Se necessário, Jiraiya e Sakumo podem intervir. Até mesmo Orochimaru pode ser obrigado a cuidar de alguns assuntos. Não se podia confiar nele para tomar decisões importantes, mas para assuntos menores ele se sairia bem. E se o pior acontecesse, Hiruzen poderia assumir as aparências. A menos que um grande inimigo atacasse Konoha, não havia nada com que se preocupar. Ouvi dizer que Komogakure é a melhor em comércio entre as 5 grandes vilas Shinobi. Deve ter muita coisa lá que não se pode comprar em Konoha. Temos que explorar direito. Só de pensar nos itens exclusivos de Komogakure, Kushina ficou animada. Pakura suspirou e esfregou a testa, tentando tirar Kushina daquele estado. Kushina, tecnicamente falando, Komogakure não proíbe a visita de estrangeiros. Mas, com a situação atual, ir para lá como turista seria bem difícil. Eles estariam sob vigilância onde quer que fossem. Esse tipo de viagem não seria nada divertido. Kushina desenflou. E considerando que Takuya tinha acabado de humilhar-a completamente mais cedo, até mesmo xingando na frente de todos, as bochechas de Kushina ficaram vermelhas. Eles destruíram completamente o futuro quarto Raikage. Como ainda poderiam esperar visitar sua vila? Takuya caiu na gargalhada com a expressão dela. Puxando-a para seus braços, ele sorriu. Não se preocupem.
Seremos livres para fazer o que quisermos. Aliás, aposto que o próprio terceiro Raikage nos convidará pessoalmente para Komogakuri e nos dará o melhor tratamento. O caos em Iwagakuri havia terminado. Mas Komogakuri? Os problemas estavam apenas começando. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.